Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Hirossi Podcast. Hoje eu, Eduardo Hirossi, eu, Arnaldo Cordeiro, eu, Paulo Pinceta, e a nossa convidada, Camila doutora Oliveira. Camila Oliveira. Oliveira. Hoje a gente tem a grata e nobre presença da doutora Camila Oliveira aqui, advogada atuante aqui na nossa cidade de Taquaritinga, e vem enriquecer nosso podcast, né? com certeza. Obrigada. E diretamente uma aluna minha, né, do curso de CNIS. Sou aluna, Sim. aluna atuante. Faz tempo que você se formou, Camila? Eu me formei em 2019, 19. mas tomei o partido de iniciar na advocacia faz menos de um ano praticamente. E você trabalha na área previdenciária. E estou iniciando na área previdenciária. Qual que é a sua maior dificuldade na área previdenciária? Bom, vamos elencar. Analisar o CNIS foi de cara a primeira dificuldade. Então daí que veio, né, a importância de adquirir um curso da visão de um servidor. Analisar o CNIS, analisar os erros que encontram no CNIS para poder dar uma partida inicial para o cliente, para saber contagem de tempo, coisas básicas, que é o que eu venho fazendo assim no escritório. E dentro das dificuldades é a prática, né? Porque a norma está lá para nos ajudar, né? Todos os pedidos com base na normativa, mas existem alguns macetes que só a prática que fazem acelerar talvez alguns processos. É que eu sempre falo assim, o servidor do INSS, ele atua, né? A vontade da administração é pelos atos administrativos. Então, assim, qual o problema que eu vejo? Eu vejo assim, que às vezes a grande dificuldade das pessoas que iniciam na área previdenciária é saber fazer um pedido no INSS. Uhum. Você sabe o conceito, mas você tem que fazer um pedido. Por quê? Porque se você faz um pedido errado, é um procedimento administrativo ou um ato administrativo. Então ele vai perder a finalidade e o servidor ele vai concluir o seu requerimento sem analisar. Vou dar um exemplo para vocês. O INSS, se você tem hoje o meu INSS, você tem 135, você tem o canal da OAB, e nem todos os sistemas de solicitação que o INSS fornece tem todos os serviços. Sim. Se você pegar o meu INSS, o 135, ele tem muito mais requerimentos, tipo de agendamento, do que o meu INSS. Um exemplo clássico, tá? Se você for agendar hoje cálculo de indenização, que é aquele cálculo que a pessoa quer provar uma atividade em que já decaiu, você não consegue fazer pelo meu INSS, tem que fazer pelo meu 135 ou diretamente na agência. Outra dificuldade que a gente percebe, as pessoas não sabem o nome do requerimento. Sim. Eu já vi pessoas pedindo cálculo de vínculo e remuneração, tá? Na finalidade não era um cálculo de vínculo e remuneração, mas sim um cálculo de indenização. Fazia RAC, preenchia RAC, e na hora de protocolar, pedia um serviço para o INSS E protocolava outro. E protocolava outro. Outra finalidade. O que vai acontecer? O INSS vai fazer o quê? Ele vai indeferir. Por que ele vai indeferir? Porque não é o procedimento adequado. Então é essa que a gente vê que tem uma das grandes dificuldades. Estou falando para você de o que está dentro do INSS. Eu conheci o Arnaldo do INSS. É a pessoa ir lá perguntar, você ficar olhando assim e falar assim, não é isso que você quer isso. Daí a gente vai arrumar. Quando era físico, a gente conseguia fazer isso, esse acerto, né? Fazer essa retificação. No erro ali, a gente arrumava, fazia um protocolo diferente. O problema é que hoje é tudo digital. Então hoje eu vejo assim, e para o servidor isso aí é bom. Você pede um negócio que não é aquilo, ele vai indefinir. Como ele trabalha com ponto, para ele é uma vantagem. E ele não vai criar uma outra tarefa. Por quê? Porque às vezes ele está numa SEAB de análise que aquele serviço não é dele. Limita ele, né? Então é melhor ele indefinir, porque geralmente a gente vê a fundamentação. Ele fala embaixo que o serviço não é esse e indefere o processo. Então assim, o que é o grande segredo? Eu vou falar para você assim, 70% dos benefícios que eu vejo no INSS de erro era erro de solicitação. Cálculo, a pessoa não sabe fazer cálculo, pede um benefício que é outro benefício. Semana passada tivemos um benefício aqui. O nosso cliente foi orientado a pedir um benefício de aposentabilidade. No mesmo dia, a diferença de aposentabilidade por tempo de contribuição, no mesmo dia, a diferença deu R$300. Se ele tivesse pedido por idade, daria R$300 a menos. Tá? Estou falando para vocês que eu fiz o cálculo. Eu falei para ele teimou comigo, eu fui mostrar o cálculo para ele. Ele falou, não, é mulher. Me mandaram, eu falei por idade. Eu expliquei para ele por que a idade para ele, naquele caso, não era mais vantajoso. Ele estava trabalhando com benefício que ele se enquadra na regra de transição. Ele pegava 50%, e os pedaços de 50% ele excede a 100% do benefício. Por quê? Porque ele tem um fator previdenciário positivo. Então, assim,
Aí eu falo, no mesmo dia, olha que loucura, dá a diferença de R$300. Por isso que é importante você estar sempre atualizado e tá, como fala assim, tá com a instrução normativa, as regras, tudo fresquinho na palma da mão, né? E o que nossa, e que eu acho interessante também, o CNIS é muito legal, porque o CNIS, ele tem toda a informação de fundamental. E melhorou muito, né, o CNIS? Muito. Ali, se você consegue identificar ali, ó, você trabalha em regra geral, assim, você trabalha com filiação, ali tem a informação dos 6 segurados no INSS, os 5 obrigatório e o facultativo. Ali você entende se contribuiu em dia, trabalha com carência, você sabe identificar se essa pessoa tem qualidade, se o segurado tem qualidade de segurado, se foi pago em dia. E sempre confrontar também com a CTPS junto, né? O CNIS de um lado, a CTPS do outro. Vai sempre fazendo o seu comparativo, né? No INSS ainda, que não é liberado ainda no INSS, é as microfichas. Isso. Tá? Mas isso dá para você sanar. Só de você olhar o carnê, às vezes o segurado ele tem carnezinho antes de 95, você já sabe que provavelmente deve ter sido Tem microficha. Tá, então assim, é sempre pago. E por quê? Porque em relação ao... Na realidade, antigamente, até novembro de 99, a gente falava que era o autônomo, equiparado ao autônomo, empresário, o empregado doméstico segurado em dobro, né? Então, para esses tipos de filiado, até dezembro de 94, não aparece no CNIS. Ela começa a aparecer no CNIS a partir de janeiro de 85. Em relação ao empregado, começa a aparecer no CNIS a partir do ano de 74. Então, vínculos antes desse período não vai ter no CNIS. Se tiver no CNIS é porque foi o servidor que incluiu. Então, eu já dou uma dica aí pra vocês. Peguei alguns que tem 76 já. 76. 76. Antes, tem um vínculo, acho que tem um ano de 69, 72, acho que 69, 72, alguma coisa que eu vi uma carteira que eu vi. Tava no sistema, mas foi o INSS que incluiu. Do Gilson. Foi do Gilson, né? Manualmente ele já foi tanto do INSS que... Não migra. Já sabem o que fazer com ele. Isso tem uns... Nossa, do Gilson deve ter uns 35 acertos ali. E Camille, o que você achou com o curso do CNIS? Na prática, você conseguiu resolver algum caso do seu dia a dia, do seu escritório com o CNIS? Foi legal? Foi um divisor de águas, né? Que é essa questão de você bater o olho e já identificar que tem a questão, por exemplo, um NIT, né? Que são divergentes, fazer unificação, os indicadores, a questão dos períodos. Eu vi também um determinado cliente que me apareceu e era contribuinte empresário. Em determinados períodos contribuía como facultativo. Então, assim, se eu sei entender como funciona o CNIS, o básico, eu ia bater o olho e ia ter mais tempo ainda, né, de buscar e pesquisar para dar a resposta para ele o que tem que fazer, né, as retificações que precisam ser feitas no CNIS. Então, eu falo que é um divisor de águas mesmo, você tem um conhecimento aprofundado sobre o CNIS, né, que é a vida, assim, do segurado, de acordo com os demais documentos que você tem que precisar, né, que você acabou de citar, carteira, toda a vida dele, né. Quanto mais documentos, melhor, que a gente fala, né? E é legal que você começa a fazer já, a prestar, inclusive, você sai da advocacia judicial para entrar na consultiva. Porque hoje, interessante qualquer análise que você faz, tem que cobrar. Exige tempo isso, né? Te abre campos para você, eu, iniciante na advocacia previdenciária, um caminho, uma porta para eu ter mais serviços, do que ficar só dependendo do judicial. Então, eu estou batendo nessa tecla. Trabalhar no extrajudicial, no administrativo, então eu estou fazendo cursos o mais que eu posso para poder ficar também, mais eficaz. Também é legal que nem você tendo essa especialização, você sabendo a importância dos acertos que tem no CNIS, você pode, tipo assim, vender o seu produto assim, pro seu cliente. Às vezes chega um cliente e fala assim, eu quero me aposentar, e você pode olhar e falar assim, para aposentar você não tem oportunidade agora, mas podemos acertar o seu CNIS para que futuramente, quando for aposentar, já está tudo certinho. Quer dizer, vamos fazer um produto a mais, né? A gente vai somando, né, serviços. Sim. É o que eu venho fazendo. E que está dando certos resultados bacanas. Aí, assim. A maioria das parcerias, né? A maioria das parcerias que eu tenho em relação a prestar serviço é com o contador. Então o contador ele já pega... Ele percebeu que ele consegue vender um produto diferente. Sim. Daí eles pegam, às vezes, fazer um MEI, daí manda pra mim, compensa fazer MEI? Daí eu faço um relatório, porque não compensa fazer MEI, ou às vezes compensa fazer MEI. Então isso aqui a gente faz muito isso com o contador, os parceiros com o contador, a gente tem bastante.
Tenho bastante também análise de PPP. Análise. Também. Eu tô entrando nesse caminho agora. A gente tem bastante parecer para analisar PPP. estudando. RBPS também. Então, assim, a gente que percebe, acho que a gente está fazendo hoje, a maioria do nosso serviço hoje é consultivo. Consultivo, Em relação, aí as parcerias com o próprio advogado. Eu faço as parcerias que a gente faz com os advogados, é consultiva também. Eles mandam para a gente analisar, para ver se convém ou não. É muito importante, né? E você tem alguma dúvida? Eu tenho dúvidas práticas. Gente, para não ficar extenso, nós vamos terminar hoje esse episódio. E no próximo episódio, a Camila vai contar o caso dela para a gente tentar analisar com ela aqui. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Obrigada.